Bom dia a todos na paz do Senhor. Como é bom, né? Já recebemos uma oração dos nossos irmãos para que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. Que esta manhã eu classifico como um particular privilégio poder falar do Evangelho do Senhor, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? São coisas maravilhosas, dignas de serem compartilhadas, né? E o que me chama a atenção, queridos, é o fato de você ser um privilegiado. Eu sou um privilegiado e você também é um privilegiado. Essa semana eu fui abordado por uma pessoa e disse assim: tudo bem com você? Eu disse: ótimo. Ela falou: tá bem? Eu falei: claro, eu fiz 3 refeições hoje e eu acordei vivo. Ela disse: eu falei: eu não sou motivo. Olha, eu sou acima da média do mundo, eu estou acima da média. E eu quero dizer para você, queridos, que nós somos privilegiados. Você é um privilegiado por assentar num lugar sublime como esse. Você é um privilegiado por ser um participante das bênçãos do Senhor. Você é um privilegiado por ser escolhido pelo Senhor. Não somos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolhe. Ele nos ama, Ele nos resgata, nos tira de um lugar inseguro, impróprio, nos coloca num lugar seguro, num lugar onde nós podemos adorá-lo, glorificar o nome do Senhor, e Ele nos abençoa grandemente através da sua palavra, através de tudo que Ele tem reservado para nós. Nós estamos vivendo um momento agora, em particular, o Brasil está totalmente voltado agora para a Copa do Mundo, né? Então, é muito importante que vocês estejam atentos, viu? Porque um dos fatores que fazem com que também nós ficamos um pouco desapercebidos é a distração. Então, quando o mundo inteiro se volta para a Copa, é o momento que eles começam a implantar leis, fazer coisas, os bandidos saem para a rua, porque não tem ninguém na rua, na hora do jogo não tinha ninguém na rua. Eu procurei um supermercado, não tinha mercado aberto. Então, fiquem atentos, queridos, que a distração pode levar as pessoas a incorrer a alguns erros, porque estão desapercebidos. E nós estamos na casa do Senhor aqui para sermos instruídos, a cada momento estarmos atentos à voz do Senhor. E se você se entristeceu, porventura, de não ter visto o que você gostaria de ver ontem, eu quero dizer para você uma frase aqui que eu sempre permeia a minha vida. Ainda que a bandeira do Brasil não esteja flamejando lá, nesse dia, eu quero dizer para você que a bandeira de Cristo ensanguentada está flamejando aqui nessa manhã. Ela nos dá vitória, ela nos dá graça. Então, poxa, meu time perdeu, ou não foi tão bem quanto eu gostaria que fosse, mas eu quero dizer para você que Cristo foi vitorioso na cruz e está vivo no meio de nós. Venceu a morte, venceu todos os males para nos trazer vida e vida em abundância. Estamos num período importante também nós trabalhamos com série de mensagens, a nossa igreja sempre tem um título ou uma série de mensagens que nós acompanhamos. Estamos falando sobre família, e a proteção da família, como proteger a minha casa, como ser aquele que Deus possa usar como um instrumento para direcionar o caminho, né? Então eu tive a oportunidade, queridos, de escrever 2 livros. O segundo livro meu fala sobre a parábola do filho pródigo. E o Senhor colocou no meu coração esta parábola, em poder ministrar para vocês nessa manhã alguns detalhes, algumas coisas. Não quero trazer todos os detalhes, porque esta parábola, ela traz o fascínio em todos. Todas as pessoas que leem a parábola do filho pródigo, é uma parábola, é uma metáfora, uma comparação, algo que aconteceu. Então, quando as pessoas falam sobre essa parábola, há um fascínio voltado a essa parábola. Por quê? Porque existem detalhes que foram inseridos nessa parábola, que fez com que esse texto fosse tão falado, tão disseminado, tão propagado em tantas áreas, em tantos momentos. Então o Senhor inseriu detalhes, pequenos detalhes. Esses detalhes nos chamam muito a atenção nessa parábola, do trato dos pais para com os filhos, do pai amoroso, de 2 filhos, o extravagante, porque uma das traduções, queridos, de pródigo é extravagante, que perdeu a sua herança, enfim. E em contrapartida, também o Senhor nos dá a incumbência como pais, como líderes, como instrutores, a instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então, eu tenho dois textos para ser abordados essa manhã,
e nós vamos tratar sobre esse assunto tão relevante, tão importante, de suma importância na nossa vida. Nós não podemos ignorar, queridos. Não ignore quando são dados conselhos. A pessoa fala, mas quem é você para dar conselhos? Salomão, a Bíblia relata que foi o homem mais sábio da terra. E ele diz assim, busque conselhos. Se um homem mais sábio está orientando a nós buscarmos conselhos, então que sejamos diligentes, que sejamos humildes a ponto de buscarmos conselhos naquilo que nós não sabemos, ou naquilo que nós desconhecemos. A palavra do Senhor é nosso guia de fé e prática, que nos dá as orientações necessárias que nós precisamos para viver a nossa vida no nosso cotidiano e implementar a nossa vida através do que? Dos preceitos do Senhor, da palavra do Senhor. Muitas pessoas se apropriam hoje até mesmo de versículos bíblicos para serem coaches, dando palestras, mas nós estamos aqui para sermos edificados no Senhor, ok? Em partes confrontados, em partes edificados. O importante é estarmos abertos para ouvirmos o que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Há um texto que se encontra em Provérbios capítulo 22, verso 3. Provérbios capítulo 22, verso 3. 22, 3 ou 6? Eu prefiro o 6, por favor, 6. Da instrução, isso. 22, 6, há um texto bíblico que diz: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Permaneça esse versículo, por favor, por um instante. O que nós podemos entender por essa palavra é o seguinte, queridos. A palavra não está dizendo, instrua a criança o caminho. A palavra está dizendo, instrua a criança no caminho. No caminho. Então nós temos que entender, queridos, que tem se nós formos analisar o português, o significa objeto direto. Você está indicando um lugar. Olha, vai por ali. Objeto direto. Indicar um caminho. Agora, adjunto adverbial é no caminho. É juntos. Entenderam? É simples, ao mesmo tempo é complexo para aqueles que não querem entender. Instruir no caminho é diferente de instruir o caminho. No caminho é estar junto. É estar ao lado. É dando o exemplo. É sendo um exemplo. O poder do exemplo, queridos, está em ensinar no caminho. Não se trata de dar uma ordem ou um discurso, mas de viver os princípios da prática diária. Isso é ensinar no caminho. Nós, como pais, como educadores, você que tem uma influência sobre pessoas, você que é um formador de opinião, talvez você também, até mesmo no seu trabalho, onde você atua, na sua frente de trabalho, você talvez seja um formador de opinião. Você tem que entender o seguinte: nós temos muita capacidade em discursar, em falar. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho muita facilidade em falar em público, eu me expresso muito bem, eu tenho o dom da oratória. Eu quero dizer o seguinte: falar é uma coisa, viver é outra. Teorizar é uma coisa, vida prática é outra. Ensinar o caminho é uma coisa, ensinar no caminho é estar junto, é estar mostrando, é dando exemplo. Um pastor, ele disse uma frase que chamou minha atenção, e chama a atenção em todos os momentos que eu me deparo com a palavra. É o seguinte, ele disse sobre a geração, a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo agora. Um escritor já falou sobre essa geração. Ele disse que o homem do quarto milênio seria um repetidor de informações. Ele teria respostas lógicas, mas não teria respostas para a vida. O que é um repetidor de informações? Ele se informou de tantos ensinamentos e coisas que ele começou a absorver, que ele começa a ser um repetidor. É que nem um papagaio. Você ensina o papagaio, tem papagaio que canta, tem papagaio que fala algumas frases, é um repetidor. Então
Isso há 40 anos, esse escritor dizia que o homem do quarto milênio seria o repetidor de informações, mas eu quero dizer para você, em contrapartida, um pastor disse com muita propriedade, que esta geração, ela pode ser considerada uma geração surda, por não ouvir os conselhos, por ignorar às vezes os conselhos, até mesmo das fontes confiáveis. Os pais são fontes confiáveis, mas às vezes os filhos ignoram. Você tá ultrapassado. Já foi o seu tempo, você tem que se atualizar, atualiza aí, faz um upgrade aí da sua vida. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa geração, ainda que não ouvem conselhos, enxergam muito bem. A sua visão está muito aguçada em ver o que estamos fazendo. Então, queridos, não confunda o objeto direto com o adjunto adverbial. Certo? No caminho é estar dando o exemplo, não é discursar. Fazer discursos. Nós somos bons, queridos. Os políticos são melhores ainda. Se chamar um político aqui para vir aqui, ele vai pregar aqui, vocês vão até ficar maravilhados. Do dom da oratória. Mas eu quero dizer para você que algo nesta manhã está sendo colocado em jogo na nossa vida. É algo motivador na nossa vida. É a força motora que nos leva a cada dia a deixarmos a nossa casa aos domingos pela manhã, talvez com a temperatura até um pouco elevada, com frio, e vir aqui na casa do Senhor para ouvir uma palavra, para compartilhar com os irmãos, para vivenciar um momento de comunhão, a koinonia que é representada através dos irmãos. Então esses preceitos, queridos, esses ensinamentos, que sejam guardados na sua vida como premissas na vida de vocês. As premissas são essenciais, nós não descartamos, a cada momento nós estamos repetindo, nós estamos enfatizando, porque são premissas, são valores intrínsecos que estão sendo gerados em nós, ligados em nós, então nós não temos como desvencilhar disso, nós vivemos isso cotidianamente. E no mundo odierno, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa modernidade, nós sabemos que o amor, querido, o amor que nós falamos tanto nas igrejas, restou como privilégio dos seres humanos. Máquina não tem amor, inteligência artificial tem informações, tem dados, mas o amor restou como um privilégio dos seres humanos. Pais, amem os seus filhos, filhos, amem os seus pais, marido, ame a sua esposa, esposa, ame o seu marido, ame os seus parentes, mas que seja um amor verdadeiro, que não seja simplesmente um amor filéu, o filantrópico, mas que seja o amor ágape, o amor que está acima de qualquer coisa, de qualquer interesse, de qualquer forma. É um amor verdadeiro, é o amor que o Senhor sentiu pela humanidade em entregar o seu Filho. Esse é o amor ágape. E queridos, uma coisa interessante, o exemplo arrasta, é a frase que nós utilizamos constantemente. Não se trata somente de dar ordens, viu? Não é dar ordens, faça isso, faça aquilo. Fala, não, é dar um exemplo. Outra coisa, são marcas profundas, queridos. As raízes, valores que são plantados no coração da criança. Quando nós falamos sobre esse versículo, instrui o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele ficar mais velho, ele não vai se desviar dele. Essas instruções são necessárias. Às vezes nós pecamos. Eu digo que eu me enquadro dentro desse quadro, queridos. Eu não sei se você se enquadra também. Eu peco constantemente pelo excesso. As pessoas falam, você está excedendo, tá demais. Eu falo, é preferível pecar pelo excesso do que pela falta, porque o excesso você vai equilibrando e vai chegar um momento que ele vai estar no ponto ideal, mas a falta será sempre a falta. E guarde essa frase no seu coração, querido: a falta que faz falta. O que é isso, pastor? A falta que faz falta é o dia que você deixa de estar numa reunião como esta, e de ser ministrado pela palavra do Senhor, e ser orientado, e ser admoestado. Admoestação é instruir com carinho, com amor. Admoestação. Então, a falta que faz falta, que esse dia, esta frase não possa vigorar na sua vida, mas que seja, Senhor, um guia, uma forma de você viver a sua vida em Deus e entender os princípios que a palavra do Senhor requer que nós tenhamos na nossa vida, para que os coloquemos na nossa vida prática e tenhamos uma vida frutífera, abundante, como a palavra diz. E olha, queridos, a régua do Senhor não é igual a do pastor Marafon, não. A palavra do Senhor diz que começa com a boa. A boa,
a perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a média, a mediana, a medíocre, porque as pessoas falam, você é um medíocre, as pessoas acham que está xingando. Mediocridade é ser mediano. Está na média, não, não se destaca, mas está meio abaixo, mas é mediano. Então o que acontece? Nós temos que entender esses princípios para ter uma vida feliz no Senhor. Feliz é o homem cujas suas raízes estão plantadas, junto a ribeiros, assim como diz o Salmo 1. As raízes são profundas. Quando as raízes são profundas, os galhos também são. Queridos, há um estudo que para cada 2 metros de galho de uma árvore, necessita 5 de raiz. É o invisível. É o que você não está enxergando. Para que a pessoa seja frutífera, para que possa produzir frutos, para que a pessoa possa olhar para aquela árvore e dizer assim, essa é uma árvore boa, que está produzindo bons frutos. Ela está enraizada, ela está arraigada, ela está absorvendo nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Eu quero dizer para você que esta reunião desta manhã aqui está dando para a sua vida nutrientes necessários para você viver a sua vida com Deus. E se você for enfrentar qualquer dificuldade nessa semana, você recebeu nutrientes necessários para estar com esta graça do Senhor, para vivenciar essa situação e ser um vitorioso no Senhor. No princípio da jornada, como eu falei sobre esse versículo, queridos, a ideia aqui é que se deve dar uma completa série de instruções, em cada passo. Aqui está falando sobre o filho, instruir, e é isso mesmo. Não pensem vocês que é só a instrução espiritual. Você vai estar dando uma instrução, sim, na sua profissão. Você vai estar dando uma instrução também na escolha de uma esposa, em um casamento. Você vai escolher, como no passado, escolher os casamentos? Não, eu estou dizendo que é o seguinte, dê orientações básicas para que a pessoa possa escolher. Eu sempre falo, queridos, eu gosto de enfatizar e se repetir, nós temos poucas escolhas na nossa vida, pouquíssimas escolhas. Não escolhemos o nosso nome, não escolhemos quem são os nossos pais, não escolhemos o lar que vamos nascer, mas escolhemos com quem vamos nos casar, e também escolhemos o nosso destino. Esse destino pode ser um destino eterno, pode ser muito promissor, ou pode ser um destruidor. Então, as escolhas, tudo está baseado em nossas escolhas, queridos. E vamos lá, então. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos livre, querido, de praticarmos o socialismo cristão. Socialismo é o seguinte, países que adotam ao socialismo é o seguinte, eu não quero ter responsabilidades, eu passo para o governo decide tudo por mim, eu não decido nada. Alguns pais cristãos estão adotando o socialismo cristão. Sabe qual é a tarefa? Eu vou mandar meu filho para a igreja, 1 horinha lá, ensina aí, ensina tudo que eles precisam aí. Não é desleal, querido? 1 hora, em contrapartida, eles recebem ensinamentos humanistas, mundanos, durante a vida toda, e em 1 hora, dentro de uma igreja, recebendo uma lição. Eu acho que é muito difícil. Então nós temos que dar continuidade a esse ensinamento, esta instrução. Queridos, eu não vou ler porque a leitura é extensa. Eu disse que eu estaria falando sobre o filho pródigo. Eu disse que o fascínio à parábola do filho pródigo se dá da seguinte forma: está tratando de um conflito familiar. Como as pessoas gostam de conflitos, Se fosse uma história de todos felizes. A Bíblia não é um livro de finais fantásticos e coisas gloriosas. A Bíblia não oculta o fracasso dos homens da Bíblia. A Bíblia não oculta também os acontecimentos de homens também que vivenciaram situações difíceis da sua vida. A Bíblia não oculta que tais homens como Samuel, como homens, os seus filhos também não seguiram o mesmo processo deles. Não foram sucessores. A Bíblia não ensina que esses homens, por serem grandiosos, por ter todo aquele chamado da parte de Deus, eles deram continuidade. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nós temos que entender que o Senhor nos dá uma incumbência de nós sermos os orientadores e instruirmos os nossos filhos. Se você recebe a palavra do Senhor, sabendo que filhos são como herança do Senhor, são como flechas na mão do arqueiro. A flecha na mão do arqueiro é o seguinte: o arqueiro, ele tem a responsabilidade de apontar, mirar e atirar no lugar certo.
Se os filhos são flechas nas mãos do arqueiro, então a orientação, tudo que é dado a eles, vocês têm que entender que você tem que dar uma orientação precisa para que eles possam atingir o alvo necessário e alcançar o êxito necessário buscado nisso. Na parábola do filho pródigo, eu disse que trata-se de um conflito familiar. O conflito familiar se dá pela seguinte forma, né? Existe o pai amoroso, o pai bondoso, que é uma representação do próprio Deus, um Deus reconciliador, um Deus perdoador, um Deus que ouve, um Deus que até mesmo um filho mais velho que tinha as suas dúvidas, as suas indagações, quando ele vê festejando a volta do filho pródigo para casa, ele começa a se ausentar, ele se ausenta da casa, olha que detalhe, ele fica do lado de fora, e o pai sai, olha o pai, a representação de Deus, o pai sai da festa, da grande comemoração. Eu estou já chegando lá no final, eu estou fazendo que nem esses filmes de Hollywood, mostra o final, depois a gente vai contando o resto, né? É uma técnica. Está acontecendo uma festa, volte seu pensamento agora, sua ideia, olha que festa maravilhosa, as pessoas estão dançando, comendo, salmodiando, mas tem um filho mais velho, que não consegue se alegrar com a volta do filho mais novo, ele está do lado de fora agora, podemos conjecturar, ele está do lado de fora, eu não vou entrar não vou participar disso não, o pai, que é a representação de Deus, sabe o que o pai faz? Ele deixa a festa e vai atender o filho reclamão. O que está acontecendo, meu filho? Trabalhei a vida toda para o Senhor nunca matou um animal para festejar, olha esse aí, esse seu filho aí, ó. E você fazendo uma festa dessa, aí a representação de Deus como pai diz assim, filho, tudo que eu tenho é teu, se você não usufruiu é porque você não quis. Este é um quadro, queridos, é um quadro que nós temos que temer, é o perdido dentro da igreja. Mas eu conheço todos os versículos bíblicos. Dificilmente alguma coisa que vocês citam aí, eu não sei, eu até completo. Mas eu posso estar perdido, porque eu não entendi ainda o propósito. Por que na parábola do filho pródigo, queridos, não é o filho mais velho que está na varanda aguardando o irmão chegar? É o pai. Sabe por quê? Se fosse o filho mais velho aguardando o mais jovem chegar, sabe o que o filho mais velho ia falar? Some daqui, desapareça. Você não tem direito aqui, desapareça, suma dessa casa aqui. Você não entende o que você fez? Você pediu os direitos antes que eram cabíveis a você. Você pediu para que nosso pai morresse. Porque naquela época, pelos princípios, era o seguinte, quando alguém pedia a sua herança na morte do pai, tudo bem, ele recebia a sua herança como era devido, mas quando ele solicitava isso, antecipadamente, ele estava dizendo, eu quero que o senhor morra, porque eu quero a minha parte, eu não quero saber, não importa. Esse filho, o esbanjador, vamos considerar, ele estava fazendo isso com o pai. Se fosse o filho mais novo, que a Bíblia diz que o pai aguardava todos os dias na varanda da casa, aguardando o seu filho retornar. Aparentemente poderia ser uma situação insolúvel. Eu sei que existem pessoas, queridos, que às vezes estão vivendo essa mesma situação. Eu estou vivendo um conflito familiar. Mas se você é um pai, se você está vivendo um conflito neste momento, eu quero dizer para você, assim como esse pai da parábola estava aguardando todos os dias na varanda, aguarde, porque o momento certo vai acontecer o grande milagre. Aí a Bíblia diz que quando o filho pródigo caiu em si, quando ele fez aquele exame de consciência, ele percebe o quanto ele havia feito de mal para o seu pai e tudo aquilo que estava acontecendo. E aquela parábola que Jesus estava contando, querido, ele estava falando com algumas pessoas naquele momento. Ele estava se dirigindo. O pai representa o pai representa o Deus, né, como eu disse, mas o filho mais novo representava os publicanos e pecadores. Publicanos por ser tidos como pecadores desprezíveis que viviam em constante violação ao mandamento sagrado. Então, quando ele estava falando do filho mais novo, era para os publicanos. Eram cobradores dos impostos, eles eram odiados pelo seu próprio povo, porque eles mesmos oprimiam os seus irmãos. Então, os publicanos, eles eram vistos assim com aquele, tinham um certo repúdio com aquela figura. Porque eles aplicavam isso, eles cobravam impostos de seus compatriotas para o mantimento do Império Romano. Eles trabalhavam para Roma. E é uma coisa interessante, né?
O Senhor Jesus, ele vai contar uma parábola agora, mas ele está falando com esses comportamentos. O filho mais novo, os publicanos, mas o filho mais velho representava os escribas e os fariseus. Ser escriba, querido, era uma profissão, e ser fariseu era pertencer a uma seita. Escriba era o cara que era tipo um escrivão, escrevia os dados, depois os reis consultavam. Olha como está escrito lá, né? Nas crônicas, eles eram os escribas, então era uma pessoa muito conceituada. Existiam os escribas e também existiam os fariseus, que eram uma seita, eles pertenciam a uma seita. Os escribas eram considerados doutores, mestres especializados no estudo e aplicação da lei. Olha que para quem Jesus estava falando. Jesus não estava falando para um indouto, Jesus não estava falando para um ignorante, Jesus estava falando para pessoas que viviam, que estavam com a lei, que conheciam a lei, mas que somente conheciam na sua teoria, mas não conseguiam aplicar na sua vida prática. Aí o Senhor Jesus está contando agora uma história, e essa história vai representar o seguinte: um filho que abandona a sua casa, mas o filho que conhece, o filho que permanece dentro da casa, reivindica os seus direitos, mas nunca soube usufruir. Eu quero dizer para você nessa manhã, queridos, assuma a posição de filho nesta manhã. Existem muitas pessoas que se sentem bastardos. Você não é um bastardo, você é um filho de Deus. Então você tem direitos e deveres, e o Senhor te coloca numa posição de privilégio nesta manhã. Essa posição, queridos, é privilegiada. A maioria dos fariseus, queridos, não representa que seriam sacerdotes, mas os sacerdotes também, eles eram responsáveis até mesmo pelas todas as formas do culto sagrado, do templo. Mas eles estavam distantes, ainda que conheciam, ainda que tinham o conhecimento da lei, eles estavam distantes. Semana passada o Senhor colocou no meu coração, eu quero repetir novamente isso, porque isso incomoda o meu coração. Eu disse que uma das passagens mais lidas e mais faladas dos púlpitos das igrejas é a palavra: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem proferiu essas palavras foi o profeta Balaão, que estava totalmente longe de Deus, era um profeta, mas ele começou a receber dinheiro para poder profetizar aquilo que o povo queria ouvir, então ele estava distante. Eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor coloca e incomoda novamente. O Senhor quer corações voltados a Ele, não é somente o seu intelecto voltado, porque na atualidade virou moda. No passado nós éramos perseguidos, apedrejados, o Bíblia, eu passava muita vergonha na rua. Olha o Bíblia, jogavam pedra na gente. Hoje é bonito, porque os artistas são cristãos, os grandes influencers são cristãos. Mas será que esse cristianismo está sendo vivido na vida prática? Ou é algo de modismo? Eu quero dizer para vocês, queridos, existem sucesso e popularidade. Eu quero dizer para você que popularidade se conquista a partir do momento que você se veste como as pessoas se vestem, falam como as pessoas falam, vivem como as pessoas vivem. Naquele momento, dentro daquele contexto, você é popular, mas sucesso é algo construído, é algo que você constrói e perdura e permanece. Hoje mesmo foi citado palavras aqui que o pastor Leonel instruiu, ensinou, colocou nos corações e está dando frutos para a glória eterna, porque desse lugar é o lugar que emana a bênção do Senhor. Nós não somos animadores de púlpito, nós não somos profissionais de púlpito, nós somos mensageiros de Deus para orientar, para dar uma orientação. Toda vez que o Senhor levantava profetas da terra, era para confrontar o povo, não era para dizer: ai, como vocês são bonzinhos, ai, como vocês são maravilhosos, ai, um beijo, Senhor. Não, os profetas, quando chegavam, as pessoas temiam e tremiam, porque está vindo uma palavra de Deus e vai ser uma palavra de juízo. E na maioria das vezes, querido, eu quero traçar para vocês um quadro muito interessante. O profeta Isaías, no livro de Isaías, você vê em todos os capítulos anteriores, ao momento que ele vê aquela grande visão que todos reconhecem, sabem e pregam sobre isso. Mas antes desse acontecimento, ele começa a pregar: ai dos bêbados, ai das prostitutas, ai dos faladores, ai de não sei quem. Todos os capítulos anteriores é ele afirmando: ai de fulano, ai de ciclano. Mas chega um momento que morre o rei,
que dava proteção a ele, que dava uma certa segurança a ele, e ele está agora vulnerável. Aí a Bíblia relata que ele tem uma visão extraordinária, ele vê a glória de Deus, e ele diz assim, ele não diz mais, ai de fulano, ai de ciclano, ele diz, ai de mim que estou perecendo, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Possivelmente era um blasfemo, era uma pessoa que tinha os seus lábios, que como se fossem da mesma fonte, não pode sair água limpa e água suja. Tem pessoas que o mesmo lábio que glorifica a Deus, fala palavrões, fala coisas indecorosas. Eu quero dizer para vocês, lhe permita o Senhor, que você possa entender que essa visão que foi dada a Isaías foi dado esse momento, e ele diz assim, ai de mim que estou perecendo, porque eu vi a glória do Senhor. Quando nós vimos a glória do Senhor, nós vemos o quanto somos miseráveis, o quanto dependemos da graça de Deus, e o quanto nós estamos tão distantes daquilo que a palavra do Senhor requer de nós. Oh Senhor, tenha misericórdia. Aí o que acontece, querido? Olha que fato interessante. O Senhor vê a oração de Isaías, é uma oração digna de ser, de abençoá-lo. Ele está abrindo o seu coração. Aí o que Deus faz? Deus diz o seguinte, você reconheceu, né, Isaías? Reconheceu, né? Que você é um homem pecador, né? Que habita no meio do povo de impuros lábios. Reconhece? Sim, reconheci, Senhor, eu reconheço. Não é suficiente. Agora vai vir um período da disciplina, que é a dor. Anjo, pega uma tenaz. Para quem não sabe o que é tenaz, é um objeto que você pega a brasa, né? Pega uma tenaz, anjo, e pega uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. E esse é o processo de dor, esse é o processo de transformação, esse é o processo de disciplina. Eu reconheci, Senhor, eu reconheço que sou um homem pecador de lábios impuros, beleza, então vamos tocar agora. Aí vem o processo da dor, mas é através da dor que nós crescemos. Não estou fazendo apologia ao sofrimento, mas eu quero dizer para vocês, que foi necessário na vida de Isaías, ser tocado por aquela brasa viva saindo do altar, para que os seus lábios fossem purificados na presença dele. Eu peço nessa manhã, toca no Senhor de uma forma tão gloriosa, assim como o Senhor tocou na vida de Isaías, assim como o Senhor tocou no profeta Isaías, toca nas nossas vidas essa manhã, para que sejamos transformados na tua presença, Senhor. Eu não posso mais me conformar. A Bíblia diz assim, não vos amoldeis ao padrão desse mundo, ou não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, mas renovai a vossa mente. Então, no Senhor eu peço que nesta manhã, queridos, esteja com a sua mente e o seu coração aberto para isso. Naquele momento, queridos, quando aquele filho desta parábola, ele comete todos aqueles erros atrozes, ele comete todas as coisas abomináveis na vida dele, sabe o que acontece? No momento, vamos fazer um desfecho, querido, quando eles começam a receber, quando ele chega em casa, o pai o recebe, o abraça, o pai não se importa se ele está maltrapilho, o pai não se importa se ele está mal cheiroso, o pai não se importa qual é a condição dele. A Bíblia diz que aquele ancião sai correndo a abraçar seu filho. Para aquela cultura naquele país, naquele tempo, nenhum ancião corria, era vergonhoso correr. Um ancião tinha que se portar a sua forma de andar, porque ele é um exemplo. Ele sai correndo, ele quebra todos os protocolos existentes daquela época, e diz assim, não importa, ele estava perdido, e ele foi achado. Ele não quer saber a condição que a pessoa se encontra, ele não quer saber a condição do seu filho, ele simplesmente sai correndo e abraça o seu filho, e imediatamente ele começa a restituir o filho. Restituir. Vocês sabem da história, não sabem, né? Senão eu vou estar falando aqui aleatoriamente, que a leitura é tão extensa, eu falei, eu vou poupá-los. Mas a história fala sobre isso. Que imediatamente, quando esse filho retorna, ele não quer perguntar, o que aconteceu, por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso comigo? Eu te fiz tudo, puxa vida, eu não mereço isso. Não. O pai simplesmente o abraça, o recebe naquela condição que ele estava. E o pai simplesmente diz o seguinte para os servos: servos, prepare a melhor roupa, prepare sandálias e o anel. Para você que não entende uma cultura judaica, ou como predominava isso na época dos judeus, você pode não entender. Se você quiser ir na 25 de março, você vai comprar o anel que você quiser.
Se você tiver grana, você compra até uma joia que você quiser. Você pode personalizar, pode ter o seu brasão. Depende das suas condições. Naquela época, o anel não representava o ornamento. Naquela época, o anel era o seguinte, vocês vão ver isso nos filmes épicos. Quando o rei manda uma carta para alguém, o que ele faz? Ele sela com um anel. Coloca uma massa e sela com o anel. Tem veracidade. É proveniente do rei mesmo, porque tem aqui uma marca. Eu quero dizer para vocês, queridos, quando o anel é devolvido para o filho, diz a Bíblia aqui que ele chega e coloca na sua mão o anel. O anel representava autoridade. Tinha os símbolos da família. E tanto os reis quanto os grandes comerciantes, eles assinavam seus documentos carimbando-os com o anel. Vocês estão entendendo? O que o Senhor está fazendo sobre a vida dele? Eu estou devolvendo você a autoridade. Eu quero dizer para você nesta manhã, esta palavra é aplicável à minha vida e à sua vida. Se porventura em algum momento da nossa vida, nós nos afastamos dos preceitos do Senhor, nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, eu quero dizer que o Pai bondoso, assim como o Pai dessa parábola, Ele está devolvendo a autoridade. Talvez você esteja dizendo, eu não mereço isso, olha a minha vida pregressa que eu tive. Eu quero dizer para você, queridos, que na presença de Deus tudo é transformado. O que roubava não rouba mais. O que adultera não adultera mais. O que mentia não mente mais. Se ele continua com essas práticas, ainda falta uma conversão verdadeira. Talvez a gente fala sobre convertido e o convencido. Soa parecido, né? O convertido é você estar indo para o caminho e de repente fala, não. Vamos mudar totalmente essa rota, porque isso não vai me levar ao meu destino, o destino que nós almejamos. Então, quando o Senhor devolve, quando o pai dessa parábola, veja como Deus está devolvendo agora, Ele está dando como se fosse assim um edito, uma carta real, um contrato comercial de compra e venda, era selado com o anel, tendo que fé pública. Qualquer lugar que ele chegasse com o anel, eu pertenço a essa família. Quando você fala da igreja, será que você fala com a mesma emoção, olha, eu pertenço a uma igreja, ou eu frequento uma igreja? Frequentar uma igreja é vir de vez em quando, de vez em quando tem uma palavra boa lá, de vez em quando até que acontece umas coisas bacanas, a pastora Renata canta bem também, de vez em quando acontece algumas coisas lá. Isso é frequentar uma igreja. Pertencer é estar íntegro em todos os momentos, é estar nos momentos de alegria, nos momentos de bonança, mas também nos momentos de dificuldades, nos momentos de tristeza, é estar. Mas o pai não se limita com esses presentes, não é só o anel, ele vai dar agora para ele o filho que é uma túnica. Túnica, lembra quando a pastora Renata ministrou aqui sobre a túnica de José, que era diferenciada? O pai dá a José uma túnica. Os irmãos já tinham inveja do tratamento. Agora quando vê aquela túnica, ele é o preferido mesmo. Colorida ainda. Os caras usavam aquelas roupas, parecia roupa de saco de estopa. Aí ele vê aquilo. Nessa parábola, o pai quer devolver a túnica. Sabe por quê? Na época de Jesus, a túnica indicava a classe social que a pessoa pertencia. Uma túnica representava que classe ele pertencia. Os escravos se vestiam com roupas simples e comuns. E as vestimentas indicavam eles de longe. Está vindo um escravo ali. Está vindo alguma importante aí. Olha a roupa dele lá, a túnica. Que nem hoje em dia, né? O cara bota um terno. Nossa, atende ele primeiro aí. Esse que está de terno. Deixa para lá. Porque Samuel também achou que era o cara mais bonitão, que seria o rei lá, e o que estava lá no campo esquecido lá era o que o Senhor tinha colocado no coração, porque Deus dizia assim, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Mas aqui era uma representação para a sociedade, não estou falando para Deus, estou falando para a sociedade, é uma representação visível, palpável para a sociedade. O pai não reconheceu o seu filho como um escravo, e nessa parábola ele dá ao filho melhor roupa, uma túnica de tecidos leves e confortáveis.
Por que tecidos leves e confortáveis, queridos? Esse gesto mostra que o pai não recebe o filho de volta apenas como um jornaleiro, muito menos seu escravo. Ele diz a todos que enxergam o filho que ele continua sendo seu filho. Não é porque ele viveu essa vida dissoluta, não é porque ele viveu esse momento, não é porque ele passou por esse percalço da vida dele, que agora ele vai ser considerado como nada. A palavra do Senhor diz que o Senhor faz tudo novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquilo que você vivenciou no passado, talvez seja uma experiência para a sua vida, mas que você viva hoje, uma experiência de vida que glorifique o nome do Senhor, que os seus atos, que a tua palavra, o teu levantar, o teu assentar, o teu vestir, o teu comer, o teu falar, seja para engrandecer o nome do Senhor. O pai restituiu a posição privilegiada, queridos, que ele tinha perdido, colocando-o novamente no topo da pirâmide, colocando-o no topo da pirâmide social. Filho, isso não vai desabonar, porque você reconhece, você se arrepende. Aquele que se arrepende, aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa. Voltando ao princípio inicial que nós começamos esta palavra, o caminho e no caminho. Viver o Senhor e viver no Senhor, nos princípios, na sua lei, nos propósitos, na tudo aquilo que Ele requer da nossa vida. Você pode estar dizendo agora, pastor, eu estou muito aquém, estou muito longe, acho que eu não vou nem voltar mais na igreja. Eu já me sentia fraco, mas já não sentia nada. Vou embora. Acho que essa palavra é uma palavra para mim. Eu quero dizer para você, o único suficiente para transformar o caos em vitória é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos prestando devoção a Ele. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor das nossas vidas. Tudo está acontecendo aqui por Ele, é por Ele, são todas as coisas. Paulo disse um dia, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem conheceu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, para que fôssemos recompensados, porque nele, por Ele, e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele. Ei! Quem ensinou essas coisas para o Senhor? Inescrutáveis os caminhos, insondáveis, tal. É por Ele, queridos. Para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Tem muitas pessoas na atualidade, idolatrando pastores, idolatrando influencers, idolatrando jogadores de futebol. Eu quero dizer para você que o único motivo de adoração é o Cristo crucificado e ressuscitado que está aqui nesta manhã. Se o Senhor nos transportasse hoje para Las Vegas, e se nós chegássemos aí em Las Vegas e víssemos toda aquela luz, tudo aquilo que encanta, o suprassumo do mercantilismo moderno acontecendo em Las Vegas, as luzes, aí o Senhor, naquele momento eu estou encantado, eu estou deslumbrado com aquelas luzes de Las Vegas, aí o Senhor aparece e diz assim, quem eu sou para você, meu filho? Aí eu tenho que entender, tu és a luz do mundo. Tu és a luz, Senhor. Isso daqui é só uma representação. Tudo isso pode acabar. Mas se eu fosse transportado de uma hora para outra, para o tapete vermelho, lá onde eles recebem o Oscar, os prêmios, a premiação maior para os atores, os produtores, aí vai ser receber. Aí eu fui convidado para receber o Oscar. No tapete vermelho. E eu estou lá todo feliz. Selfie. Recebendo o Oscar. Aí o Senhor pergunta, quem eu sou para você, Senhor? Senhor, Tu és o único Deus, digno de ser louvado, adorado e glorificado. Teu nome seja glorificado para sempre, Senhor. As coisas são efêmeras e passageiras, elas não são eternas, mas o teu nome, a tua vida, Senhor, o Senhor nos concedeu a nós uma vida eterna contigo, e eu peço, Senhor, dê graça para que eu possa, Senhor, valorizar aquilo que é eterno na minha vida, aquilo que prevalece, aquilo que predomina, aquilo que permanece para sempre, e não aquelas coisas voláteis, aquelas coisas incompreensíveis, desnecessárias. Mas não basta aí, tem mais presente.
Oh, tem mais? Acho que o próprio filho falou, mais? Tem. Eu vou te dar sandálias. Eu vou te dar sandálias, meu filho. Sabe o que é sandálias, queridos? As sandálias têm um significado de liberdade. Não adianta você ter túnica, não adianta ter anel, e você fica lá, sem liberdade. Somente as pessoas livres usavam sandálias. Os escravos andavam descalços. Era muito fácil, era muito visível, era muito palpável você ver, é um escravo, descalço, mas a pessoa tem sandálias, então ele é livre. Ele pode transitar onde ele quiser. O pai devolve a liberdade para o seu filho que sempre ele tiver. Não estava preso em sua propriedade. Ei, vamos conjecturar. O pai estava dando ao filho o direito de entrar e sair quando quisesse da propriedade, porque a propriedade era sua. O Senhor Deus, representado pelo pai nessa parábola no filho pródigo, também fez questão de dar ao seu filho calçados, tanto para a proteção dos seus pés, quanto para que ele tivesse uma vida confortável e digna. Confortável e digna. Quantas pessoas que atribuem que após receberem Cristo na sua vida, as coisas pioraram? Nossa, a gente reunia a família, a gente festejava, a gente bebia a noite inteira, a gente... Agora ficou chato. Meu Deus, meus parentes não querem me ver, não me chamam mais para as festas, não faz mais nada, mas era tão bom, aqueles dias, dias gloriosos, Quando as pessoas vivem esse saudosismo, queridos, pasmem, possivelmente entristeceram o Espírito Santo de Deus e hoje vivem numa dependência total, somente de prazeres. Eu quero dizer para você que existe um tripé que está destruindo as pessoas na nossa atualidade. Esse tripé é o seguinte: o ateísmo é um deles, o outro é o hedonismo, e em terceiro lugar, nós temos também o relativismo. Sabe o que é hedonismo? É fazer qualquer coisa desde que eu tenha prazer. É busca do prazer, é a busca do prazer desenfreado a qualquer preço, não tem que ter preço. Esse chama-se hedonismo. O ateísmo você já sabe. Renata falou aqui com propriedade, gostaria de enfatizar também. As pessoas lutaram durante muitos anos para tirar a credibilidade e a crença que Deus existe. Conseguiram? Não conseguiram. Você está aqui? As igrejas estão lotadas. Mas o que aconteceu? Eu falei da distração, mas existe também outra coisa que tem afastado os cristãos do seu propósito, é a dúvida. Será que Deus me ama realmente? Deus existe, mas será que Ele me ama? Claro que te ama! Quantas vezes nós temos que enfatizar isso? Às vezes, queridos, nós falamos muito sobre maturidade, né, amor? A idade, sabe o que acontece quando você tem mais idade? Maturidade, não, você envelhece. A idade você envelhece. Quanto mais idade, envelhece. Maturidade se dá a partir do momento que você tem responsabilidades. Tem jovenzinho aí que assume a sua casa. Muito jovem. Não que tenha causado algo ruim. A Renata, a partir dos 4, 5 anos de idade, viajava com seu pai, né? 6 anos. Isso aí, lógico, implantou no coração dela todos esses valores, esse amor, essa convicção eterna. Mas ela teve uma lacuna na sua infância, né? Queridos, primeira vez quando eu conheci a Renata, que eu levei ela num circo. O pastor foi no circo naquela época, assim, levei no circo Orlando Orfei. Naquela época tinha os animais, tinha tudo, sabe, tinha domadores de leão, tinha elefantes e tal. Mas quando a Renata estava do meu lado e entrou um palhaço, essa Renata dava uns pulos dessa altura. Eu fiquei com vergonha. Ela é mais do que as crianças. Por quê? Foi uma lacuna. E aí o que acontece? Ela estava vivendo aquilo, e não importa, queridos, quantos anos você tem, você vira uma criança novamente, mas eu quero dizer para você que a maturidade está sendo revelada no caráter, no seu caráter, nas suas atitudes. Não é o fato de você ser brincalhão, não, Chicão. O fato de brincalhão é porque brincalhão é a minha característica. Eu estou dizendo que o caráter de Cristo está em nós, a luz de Cristo brilha em nós, o sal da terra. Eu falei aqui nesta manhã, eu quero repetir, quantas pessoas dizem que você é o sal do mundo? Alguém já chegou num restaurante e perguntou para o cozinheiro: qual é a marca do sal que você trabalha aí, hein? Que sal maravilhoso, adorei esse sal, me dá uma marca.
Que sal fantástico. Não, ninguém diz assim que sal fantástico. Ele diz porque somente a função do sal é realçar o sabor. Então o que o sal faz? Realça o sabor da comida. Eu quero dizer para você, quando Cristo diz o seguinte: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, é para dar um sabor a esse mundo, é para realçar o sabor que está sendo perdido aí fora. As pessoas já perderam a credibilidade, os pastores perderam a credibilidade, os padres perderam a credibilidade. Uma vez eu fui até uma loja para comprar um equipamento, e o rapaz disse o seguinte: você é pastor? Eu vendo para qualquer CPF aqui, menos para a igreja. E quando eu dizia para os amigos, eu sou pastor, ele dizia ladrão. Quando alguém dizia é padre, é pedófilo. As pessoas generalizando, colocando dentro do balaio, considerando que as pessoas são todas iguais. Eu quero dizer para você, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, esses são transformados no Senhor. E não preciso colocar um emblema aqui no meu peito, eu sou o melhor, não. Sabe o que acontece? Os seus atos, as suas atitudes, o teu falar, o teu agir, a tua maneira de vestir, a tua maneira de falar, irá dizer se você é um cristão ou não. O Senhor está querendo fazer a mesma restituição que Ele fez com aquele filho, o esbanjador. Ele quer devolver a túnica, Ele quer devolver sandálias, Ele quer devolver o anel, mas nós precisamos saber administrar isso, porque senão não vai ter valia de nada. Seremos os mesmos, entraremos em culto, sairemos após culto e continuaremos as mesmas pessoas. Eu quero dizer para você que há em jogo aqui nesta manhã a nossa salvação. Esse conflito familiar, essa família disfuncional, como nós vemos esse quadro na atualidade, estava acontecendo naqueles tempos. Mas o Senhor ele veio para estabelecer isso, queridos. Olha, para encerrar, eu gostaria de traçar aqui, prometo que estou encerrando, um parâmetro para que você entenda 3 palavras que às vezes confundimos. Há uma tendência natural nos seres humanos, essa tendência se acentua principalmente nos tratos das coisas espirituais, em confundir valores. E esses valores se acentuam principalmente quando nós falamos de trato de coisas espirituais. Por quê? O espiritual discerne o que é espiritual. O não espiritual não discerne o que é espiritual. O carnal discerne o que é carnal. Mas o espiritual discerne o que é espiritual. Primeira palavra: justiça. Segunda: misericórdia. Terceira palavra: graça. Repitam comigo: justiça, misericórdia, graça. 3 palavras distintas, 3 aplicações distintas. Mas eu, como sou o Forrest Gump da igreja, o contador de histórias, eu vou propor uma história. Jesus contava histórias, queridos. As parábola é uma história. Então a gente propõe uma história, às vezes a pessoa não lembra nada do que foi falado, mas lembra da historinha, né, Cris? Eu sou assim também, é por isso que eu falo. Um rapaz, um menor de idade, ele pegou o carro do pai, sem o pai saber. Ele não tinha habilitação, não sabia dirigir direito, pegou o carro do pai. E ele quis fazer as suas peripécias e façanhas. E ele bate numa casa e acaba com o muro da casa e parte da casa. Uma imprudência. Agora vocês vão entender os princípios de justiça, misericórdia e graça. A justiça, como que a justiça agiria com esse delinquente? Vamos considerar delinquente mirim, juvenil. Porque isso é uma irresponsabilidade. Pega um carro sem autorização, sem habilitação, e ainda acontece um acidente desse. A justiça diria o seguinte: o menino vai sofrer todas as consequências da lei. Vou exigir que ele pague o meu muro, resolva o problema do carro ali, cobrar junto à justiça que ele arrume a minha casa, o carro, e provavelmente vai sofrer as consequências da lei. Você vai pagar pelo seu prejuízo e vai ainda responder na lei. Isso é justiça. É aplicar a regra, a consequência devida. A justiça aponta o erro. A justiça é isso. Errou, vai ter que ter reparação agora. Se errou, agora você vai ter que reparar tudo isso. Justiça. Misericórdia. O que a misericórdia faz? Não dar o que ele merece. Sabe o que o dono da casa diria?
Ô meu filho, vai embora, eu conserto o muro, e você arca somente com as responsabilidades do carro aí, arque com as responsabilidades do seu pai, aqui deixa comigo. Isso é misericórdia, é a compaixão, queridos, que cancela a punição, ou retém o castigo, é o perdão que remove a culpa. Justiça, recebe tudo que é necessário. Misericórdia, é aquela parcial. Você não vai ficar livre das consequências de jeito nenhum. Ó, a minha parte aqui deixa comigo. Eu resolvo aqui, eu conserto o muro, mas o carro você vai resolver com seu pai. O BO, resolva lá. Agora vem a graça. Oh, meu Deus. Como é difícil falar sobre a graça, né? A graça diz o seguinte, o dono da casa: eu não vou cobrar nada. Eu vou arrumar o muro. Vou arrumar o carro do seu pai. Vou pagar um milkshake para você, que você está muito nervoso. E quando fizer 18 anos, quando você é de menor, quando você fizer 18 anos, eu vou pagar a sua habilitação. E vou te dar um carro novo de presente. Essa é a graça, querido. É o presente, é o favor imerecido. Não é apenas perdoar, como a misericórdia, mas é dar a bênção e uma nova identidade, queridos, é dar uma nova identidade àqueles que não fizeram nada para conquistar, é dar uma nova identidade. Aí você diz assim: eu lutei muito para isso. Não, você não lutou nada, você não fez nada, você é um privilegiado, você é um participante das bênçãos de Deus, você está aqui porque o Senhor te amou, te resgatou, te chamou, te colocou num lugar seguro, num assento. Talvez você não considere isso, não considere mesmo, porque a gente tem costume agora vai ser um pequeno detalhe: a gente registra tudo da nossa vida, menos o nosso culto aqui na igreja. Então acho que não é tão importante, ou é vergonhoso, talvez pelo número de pessoas, talvez pela quantidade, mas onde eu estou, ele tem que ser registrado. Olha onde eu estou aqui agora. Queira o Senhor que você diga: olha onde eu estou agora, na casa do Senhor. Não precisa colocar minha foto não, mas digo o seguinte: eu estou na casa do Senhor, onde Ele ordena a sua bênção. É na casa do Senhor onde Ele ordena a sua bênção. Então valorize, queridos, valorize aquilo que é essencial na sua vida, que as coisas supérfluas da sua vida sejam desfeitas, e aquilo que é essencial permaneça na sua vida, todos os dias. Eu quero dizer o seguinte, queridos: com tudo isso que aconteceu, vamos conjecturar, a Bíblia não fala, mas vamos considerar que o filho pródigo teria a nos dizer. O que o filho, depois que aconteceu tudo isso, vamos entrevistar ele: filho, ô esponjador, o que você aprendeu com isso, hein? Esponjador, vamos lá, vamos contextualizar, vamos fazer uma entrevista com o filho pródigo. O pai está lá festejando, o que você diria depois disso, filho pródigo? Que experiências? Ele vai dizer o seguinte: cuidado com as suas decisões em tempo de crise, porque se você decidir errado, seu fim vai ser entre os porcos. Não se precipite, ou não espere estar entre os porcos para poder cair em si. Outra coisa: casamento é permanente, filhos são temporários. Pode estar aqui, daqui a pouco vai viver a sua vida e constituir o seu lar e tal. Não abandona, mas vai viver a sua vida. Mas o casamento não, vai até o fim da vida. Acaba o amor, acaba a paixão, acaba o sexo, mas permanece o quê? O companheirismo, o respeito. E as pessoas convivem a vida toda com isso. Pasmem vocês, queridos. Às vezes você fala: poxa, vai falar isso no púlpito? Não é sexo que conserva um casamento, queridos. Não é um bom sexo. O que conserva um casamento é você colocar a sua relação, o seu relacionamento no altar do Senhor, nas mãos do Senhor. Nos momentos de dificuldades, colocar sobre como aquela transformação do oleiro, do bairro do oleiro. Coloque o seu casamento ali e peça para que Deus trabalhe, amolde, transforme, modifique. Casamentos duráveis são construídos no altar do Senhor. E eu quero dizer para vocês essa manhã, eu quero desafiar vocês, vou desafiar vocês. Sabe qual é o maior desafio nosso? Sabe qual é o maior desafio nosso, hoje, nessa manhã? Alguém pensa: é pagar o apartamento lá. Não. É comprar um imóvel próprio. Não. É ter o melhor programa de televisão. Não. É ter o melhor podcast do momento. Não. Sabe qual é o maior desafio nosso agora como igreja? Manter a chama de Deus acesa nesse lugar. Sabe por quê? Se Deus estiver nesse lugar, as pessoas vão querer estar aqui. Porque o que acontece, queridos? Pasmem.
Uma igreja que é movida por música, o dia que não tiver música, as pessoas... Existem igrejas que foram movidas por um grupo musical. Esse grupo musical se desfez, se desfaz. As igrejas que são movidas por profecias, o dia que não tiver profecia, as pessoas vão embora. As igrejas que são movidas, porque tem lá um pregador que ele é praticamente um coach. O dia que ele parar de falar o que eu quero ouvir, as pessoas vão embora. Mas eu quero dizer para você que nesse lugar, independente de quem esteja aqui é falado a palavra do Senhor, a palavra que vivifica, que transforma, é a espada bigúmia que penetra até a divisão da alma, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos humanos. O que é ministrado nesse altar são águas vivas que jorram para transformar vidas transformadas, caráter transformado, tudo aquilo, Senhor, que não engrandece o teu nome, pois a palavra do Senhor diz em Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma fama ou se há algum louvor, nisso pensai. Ocupe a sua mente, isso engrandece o nome do Senhor, isso louva o nome do Senhor, então pensem nisso. Não pensem em ser famosos. Isso passa, é passageiro, é efêmero. As motivações podem ser adversas. Uma das motivações que tem levado as pessoas a cometer coisas gravíssimas é a motivação da notoriedade. Eu quero ser conhecido a qualquer preço. É parecido com o hedonismo. O hedonismo é o prazer a qualquer preço. E as pessoas querem ser populares. E fazem qualquer coisa achando que serão pessoas populares. Isso é uma motivação externa. Para as pessoas verem: olha como eu sou bom, olha a minha roupa, olha como eu falo bem, olha que bacana. Isso é externa. Interna, vou provar para vocês que eu sou bom. Você falou que eu não faria, né? Eu vou provar para você que isso é interna. Mas a motivação que nós estamos esta manhã falando é eterna. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não penetrou no coração humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que os buscam. Será que é isso que você almeja nessa manhã? Ou você almeja ouvir somente mais uma palavra da semana? Não é mais uma palavra da semana. Não é mais uma palavra motivacional. Não é uma autoajuda, é a ajuda do alto. É Deus nos ajudando nas nossas fraquezas, nas nossas impossibilidades. Chega. Já apanhei demais, porque a palavra do Senhor diz que a palavra é bigúmia, corta dos dois lados. Mas, queridos, que esta palavra produza vida, e vida em abundância. Mais um conselho dele, hein? Não deixe para dar valor para a sua família, quando você estiver entre os porcos ou no inferno. Ainda que você tenha decidido errado e perdeu absolutamente tudo, nunca é tarde para dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Novamente, o que o filho, quando ele cai em si, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você pode ter tudo o que perdeu, se houver um arrependimento genuíno. Você pode receber tudo de volta, o que você perdeu. Pastor, eu perdi as sandálias, eu perdi a autoridade, eu perdi o anel, eu perdi a túnica, as pessoas já não me reconhecem como cristão. Onde eu vou, tinha uma época no passado que as pessoas diziam: há algo diferente de você, há um brilho diferente em você, algo me chama a atenção em você. Hoje não sou reconhecido em lugar nenhum pela tua glória. Talvez eu seja reconhecido pelo meu discurso. Perdeu o brilho, perdeu a autoridade também. Ele, fazer negócios com ele, jamais. Esse cara, meu Deus do céu, vai me enganar. Talvez as pessoas também tenham perdido a liberdade de poder erguer a sua cabeça, levantar a sua cabeça e engrandecer o nome do Senhor, dizendo assim: eu te louvo, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor, pela tua graça, pela minha vida.
Quando as pessoas perguntarem a você quem é você, não diga o seu currículo, diga: eu sou um pecador redimido no sangue de Cristo, e as demais coisas foram consequências que foram acontecendo na minha vida. As consequências são: hoje eu sou um pregador do Evangelho, hoje eu sou um pai de família, sou um pregador, mas primeiramente eu fui redimido pelo sangue de Cristo. Os anjos quiseram fazer essa parte, mas não puderam, porque eles são anjos, são gloriosos, seres gloriosos, mas nós somos redimidos, nós somos transformados, nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Então, que esta liberdade, que esta autoridade e que este reconhecimento, se houver alguma coisa que há perdido nessa trajetória da nossa vida, nessas intempéries da vida, nos roubaram isso, que nessa manhã o Senhor possa devolver a você. Devolva, Senhor, e que a tua graça, não somente a justiça, nem tampouco a misericórdia, mas a graça do Senhor nos alcance nesta manhã, assim como nesta parábola, assim como a tua palavra, Senhor, nos ensina e nos instrui. Em nome de Jesus te louvamos agradecidos, agora e sempre. Amém e amém.